nessa noite porque Cristo nos amou primeiro. Nós estamos aqui reunidos por Ele. Então erga as suas mãos, erga o seu coração a Ele essa noite. Que nós possamos ser impactados pela glória de Deus. Pela glória de Deus essa noite. Erga as suas mãos, feche seus olhos. Em água nós chamamos pra te adorar. Bom, todas as vezes em que a gente pensa na história de Jesus, todas as vezes em que a gente pensa em como foi a trajetória dele, muitas pessoas às vezes podem pensar que Jesus andou 33 anos, né, fazendo milagre e tudo mais. Muitas das vezes eu acho que as pessoas não têm noção e não têm dimensão do que foi a caminhada de Jesus. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que foram 30 anos debaixo de obediência, debaixo da casa dele. Maria, pelo que a Bíblia fala, ela ficou viúva, né, de José, e Jesus, como o primeiro filho, como o filho mais velho, ele cumpriu com os compromissos dele ali dentro daquela casa. Ele nunca deixou de ser obediente, nunca deixou de cumprir seu papel de filho. Então, antes de mais nada, antes de ser Jesus, antes de ser, né, o Messias, ele foi filho. E quantas vezes a gente entende que a obediência é um mandamento de Deus para nós que traz promessas, né? A Bíblia me ensina que Jesus teve 3 anos apenas de ministério, ou seja, durante 3 anos foram onde aconteceram todos aqueles milagres, todas aquelas passagens que falam a Bíblia,
né, de cidades por onde Jesus passou, de ensinamentos que ele deixou, e foram apenas 3 anos. Se a gente for pegar nos nossos dias, 3 anos, eles já são pouca coisa. Imagina num tempo onde não existia carro, onde não existia internet, onde não existia muitas das coisas que existem hoje. O único transporte que Jesus tinha naquela época era no máximo, né, o jumentinho, como relata a Bíblia, a entrada dele em uma das cidades. E a outra coisa que serviu muito até foi o que mais fez o translado de Jesus, que foram os barcos, né? Daqueles discípulos que o acompanhavam, os barcos eram o que levava Jesus de um lado para o outro. Mas se a gente for pegar 3 anos, ainda são muito pouco para tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, e ainda muitas coisas ficaram fora da Bíblia. O primeiro ponto que eu quero deixar nessa mensagem, que é a primeira coisa que marca a vida de Jesus, é a obediência dele. A obediência dele como filho, a obediência dele, né, a casa dele, é o que marca muito, e uma coisa que a gente tem visto hoje se deteriorando na sociedade que a gente vive. A gente vê filhos de 3, 4 anos que querem mandar nos pais. Eu tenho uma filha de 2 anos e nunca na vida dela ela vai ter a possibilidade de mandar em mim ou na mãe dela. A gente vê crianças sendo empoderadas, a palavra do momento é essa, né? Sendo empoderada, onde os pais não têm mais direito, onde os pais não têm mais como orientar os filhos. As crianças mal pegam uma idade e eles já querem ditar o que é certo e o que é errado, sem instrução nenhuma e sem condição nenhuma. Quando os pais não podem abrir mão do direito de ensinar seus filhos, não podem abrir mão do direito de orientar os seus filhos. A orientação sexual, a orientação religiosa, assim como existem leis que nos dão autoridade, elas são de obrigação dos pais. As escolas, elas servem como lugar para ensinar os filhos dentro daquilo que eles vão viver na vida profissional ou no crescimento profissional, né, na vida deles, né? Assim como eu tenho muito orgulho de falar que eu sou cercado e rodeado por professores, muitos deles com dedicação, missão e vida dentro da educação. Porém, os nossos tempos são muito difíceis porque eles ditam que a escola tem que orientar os nossos filhos em temas que nós não abrimos mão. A minha filha não vai ser orientada nem sexualmente, nem de forma religiosa por qualquer outra instituição que não seja a minha casa. Então, eu não abro mão disso, e assim também foi com Jesus lá atrás, e eu acredito dessa forma. Eu não abro mão de colocar dentro da minha casa obediência, não porque eu preciso disso, mas porque a minha filha precisa disso. A Bíblia, ela nos dá 10 mandamentos, e quer você creia, quer você não creia, esses 10 mandamentos falam sobre amar o meu próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele também fala sobre honrar o meu pai e a minha mãe, e ele dá uma compensação sobre isso. Ele fala que se eu honro meus pais, se eu obedeço os meus pais, né, me são acrescentados dias de vida, e tudo que eu for fazer me vai ser bom, né? Tudo que eu for fazer eu vou ter sucesso. A minha vida ela é dividida em algumas fases, e a primeira fase é a fase da infância, onde eu aprendo esses princípios, onde eu aprendo essas verdades. A segunda fase é a fase da minha adolescência, onde eu tento contrapor, onde eu tento confrontar essas verdades, e aí eu acabo entrando na minha juventude e entendo que de nada eu tinha que me opor, porque tudo que os meus pais me ensinaram, tudo que os meus pais me mostravam na Bíblia, tudo que a Bíblia me ensinava, na verdade era para o meu próprio bem. A obediência aos meus pais é que me trouxeram sucesso, que me trouxeram, né, todas as coisas boas da minha vida. Todas as vezes em que eu contrariei, ou que eu desobedeci os meus pais, que eu ia contra uma verdade que a Bíblia pregava, né, dentro da Bíblia
no caso honrar os pais, obedecer os pais, eu fui prejudicado de alguma forma. Eu não quero colocar aqui para você seguir o meu padrão de vida, mas te mostrar que Jesus, durante 30 anos, ele foi um filho obediente. Durante 30 anos, ele seguiu os princípios e os valores da casa dele. E mesmo na falta do pai dele, que era José, ele continuou seguindo os princípios e valores daquela casa. 30 anos depois, Jesus já é, né, um jovem que pode sair de casa e aí sim ele vai cumprir o ministério dele, ele vai cumprir o chamado dele, o propósito pelo qual Deus permitiu que ele viesse à terra. E durante esses 3 anos, Jesus tem um ministério de sucesso. Jesus conseguiu fazer que dele, né, viesse para 12 homens, desses 12 homens chegasse até mim, até você, o Evangelho e a verdade de Cristo. Eu consigo analisar e eu consigo perceber que durante esses muitos 1000 anos se passaram e Jesus continua vivo na memória de muitos. Porque até o ateu, quando ele diz, né, quando ele fala não existia isso ou não existia aquilo, não existia aquilo outro, ele tem que de alguma forma reconhecer em algum momento que Jesus é verdade, que a vida é verdade, que milagres podem acontecer, e isso aconteceu muito comigo. Muitas das vezes eu cruzei com pessoas, né, em todas as áreas, na medicina, no direito, na própria televisão, de pessoas que não acreditavam em Jesus, que não acreditavam, né, em milagres, que não acreditavam em muitas coisas, porém elas têm que ficar pelo menos em dúvida quando elas me conhecem, porque a situação pelas quais eu passei faz com que as pessoas acreditem que Deus de alguma forma interferiu e não deixou que eu viesse a falecer em muitos desses momentos. Tudo o que Deus fez na minha vida, hoje a única forma que eu tenho de retribuir é mostrar para você de que de alguma forma a gente pode sim fazer a diferença. Nós devemos influenciar, nós devemos levar essas verdades adiante e que de alguma forma Deus vai te usar para isso. Hoje, quando eu olho para a Bíblia e olho para a história de Jesus, acompanho os 33 anos de Jesus, até o momento da morte, né, da crucificação, da ressurreição, eu tenho que acreditar que de alguma forma, assim como Jesus tinha um propósito aqui nessa terra, você e eu temos um propósito. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito pelo qual você foi chamado? Eu tenho exatamente claro hoje eu tenho 37 anos e em alguns anos atrás eu descobri qual que é o propósito da minha vida, qual seria o significado da minha vida. Será que você sabe qual o propósito pela qual você está vivo? Será que você sabe o propósito, né, que permite com que você esteja vivo e todas as manhãs você se levante? Existe um chamado específico para a tua vida. É lógico que nós somos chamados para diversas áreas. Existem pessoas que são chamadas para o direito, existem pessoas que são chamadas para a medicina, engenheiros, e isso é o chamado profissional de cada um. Mas e o chamado de vida? E a nossa missão como pessoas que vivem aqui? Porque para exercer o direito eu curso uma faculdade, eu me dedico, eu faço uma prova da OAB e eu estou habilitado para exercer. E sendo uma pessoa dedicada e me esforçando, eu vou encontrar, né, uma carteira de clientes muito abrangente e vou ter sucesso e vou fazer o meu nome, vou construir a minha vida profissional. Mas e quando eu olho para a minha vida pessoal? Porque a minha vida não pode ser simplesmente profissional. Quando eu olho para a minha vida pessoal, qual o propósito pelo qual eu estou vivo? Qual o propósito pelo qual Deus me chamou? Quem é o Martinelli, né? Por que o Martinelli está vivo? E qual o propósito da vida dele? Foi isso que eu descobri há exatamente 4, 5 anos atrás. E depois de muitos e muitos anos exercendo e lutando só pela minha vida profissional, eu descobri que na minha vida pessoal eu tenho um propósito. E isso tem feito de mim uma pessoa de sucesso. Às vezes você pode olhar e pode falar assim, Martinelli, mas você continua doente, você continua sendo paciente sem alta ambulatorial, você continua sendo uma pessoa, né, com limitações.
mas eu posso te dizer que o propósito da minha vida foi o que me motivou a estar aqui até hoje e passar por cima de todas essas coisas que nós acabamos de falar. Hoje não é porque a minha alta ambulatorial não é dada que eu tenho que parar a minha vida, não é porque eu tomo remédios o dia todo que a minha vida parou, não é porque os exames, as limitações são muitas que a minha vida se estagnou no momento em que eu fiquei doente. Foi no momento em que eu fiquei doente que eu descobri que existia algo mais para me preocupar do que simplesmente com a minha vida profissional. Eu descobri que existia um chamado, uma missão e um propósito para a minha vida. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero despertar em você o chamado e o propósito da tua vida. O que você tem de sonhos que ainda não realizou? O que ainda falta para você conquistar? Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo todas as conquistas conseguidas aí, o que ainda te falta? Qual sorriso que ainda falta dar? Qual abraço que ainda falta você apresentar para alguém? Será que você já é capaz de falar ou já foi capaz de falar um eu te amo para uma pessoa que te magoou? Será que você é capaz de pegar o telefone agora e ligar para a casa dos seus pais, se eles ainda forem vivos, e dizer muito obrigado? Será que você é capaz de pegar agora o teu filho, a tua filha, aí na tua casa, assistindo televisão do teu lado e dizer para ele o quanto eles são importantes para você? Que você comece por aqui até descobrir o propósito da tua vida, tá bom? Eu quero deixar para você aqui uma pequena palavra que fala que Jesus, numa dessas passagens dele, ele visitava um lugar e aquele lugar estava muito cheio e de repente quando vê, abre o telhado e desce de maca uma pessoa, né, ali paralisada numa maca e 4 amigos no telhado descendo essa pessoa porque não tinha como entrar pela porta daquela casa. E nessa mensagem algo muito interessante é que Jesus estava no meio dessa caminhada de 3 anos dele, realizando o propósito da vida dele. Mas eu olho para o lado de fora, né, o lado de cima daquela casa, e eu vejo alguns amigos fazendo algo que muitas das vezes eu e você não teríamos coragem de fazer, que é carregar um doente durante, né, uma boa caminhada, ainda assim ter disposição de subir no telhado, abrir o telhado e descer um amigo nosso pelo telhado, sabendo que ali ele encontraria a cura, ele encontraria a solução para o problema dele. Quantos amigos você tem à tua volta? Será que você tem sido amigo o suficiente para se dedicar a uma amizade a ponto de acreditar em coisas que muitas das vezes não se dá para acreditar? Fique com essa palavra aí, Deus te abençoe e até um próximo encontro. Posso ouvir a sua voz, posso ouvir a sua voz, posso ouvir a sua voz. Vem com teu fogo, vão deixar queimar, aqueça os corações, aqueça os corações. Vem com teu fogo, trouxe a lenha pro lugar. Eu vou deixar queimar, eu vou deixar queimar. A tua chance de acertar, a tua chance de fazer é hoje. Você não consegue mudar nada amanhã. Você não consegue mudar nada do que foi ontem. É só hoje que você consegue fazer alguma coisa. Porque por onde o meu Jesus passou, aconteceu o milagre. E eu creio que Ele está aqui nesse lugar hoje. Eu creio que Ele vai entrar na casa, no carro, de quem estiver assistindo isso.
eu creio que Ele vai mudar histórias, que Ele vai mudar casamento, que Ele vai mudar situações na vida de muitas pessoas que tiverem acesso a tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Eu podia sair de lá pensando que um ano passa tão rápido, os dias têm passado tão rápido, e que seria muito pouco tempo. E eu ainda sonhava em ter filho, sonhava com tantas coisas, e 7 anos não ia dar. Mas durante os 7 anos doente, eu aprendi a olhar as coisas por um outro lado. Então eu pego 7 anos de doença, e mais 7 anos, que a medicina prevê que eu teria, e faço o nome da banda, 7AC, 7 anos com Cristo. Porque se for assim, se for para ser, tem que ser com Ele, tem que ser fazendo para Ele. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Arde em mim uma vontade de mudar e ser, e tornar um adorador, e viver para ti. Arde em mim a história de um vencedor, que a cruz fez de troféu, e o céu pra mim reservou. Ouço um barulho, eu vejo o céu se abrir, posso ouvir a sua voz.